instruções daquela bateria de martelos. Tira esse quadro, né? Quadro. Tira o quadro. Ter refinoagem é a mesma coisa. Não está batendo aqui. Não. Uma coisa não está equivalendo. A gente está fazendo esse processo, depois eu quero Tem comparar. refinoagem, refino. Não, o refino acontece dentro da moagem. Desculpa, isso aqui faz parte, tá certo. Quer dizer, refino não é uma etapa. O refino é um fenômeno que acontece dentro da moagem. Então, risca aqui. Isso, tá bom. Depois de refinado, então, o que se faz? As folhas, isso aí, formam-se as folhas, né? E aí a gente mistura o linho na água com o tororo. Certo? Ainda bem, muito bem, tá todo mundo acordado. Formam-se as folhas, retira-se as folhas. Aqui também é um detalhe, nós vamos depois encher os detalhes depois. Não, depois as folhas são prensadas. Tá? Prensagem. Seca antes do coelho. Secagem. Também é outro processo. Isso, é outra etapa, secagem. E acabou ou não? Não, vai pro coelho. Tá, vamos continuar. Depois da secagem, o que vem? E colagem. Colagem. Então aqui a gente tem 9 depois, né? Prensagem. Outra prensagem, número 9. Outra prensagem. 10 é outra secagem. Tá certo? Depois do polimento. Já foi no 9. 10 é a secagem. E depois do polimento, né? Secagem. E por fim, 11. Não, é 10. Polimento. Acabamento. Escovamento. Varena? Varena é para fazer xilografura. Escovamento. Escova com pelo de coelho. Faltou alguma coisa? Alguém está lembrando de alguma coisa que não está vendo aí na nossa listagem? Colocar com teira para secar, né? Como é que é? Colocar com tesão, né? Não, aquilo lá está na secagem. Então, Não é escovamento? Não tem o nosso escovamento, não? escovar onde? Escovinho. Eu sabia que vocês não estavam perguntando por alguma razão. Eu sabia que tinha virado um embrólio já. Vocês estão misturando. Não, é aparar as coisas lá porque eles não gostavam da parada. Tirar as cenas que sobraram, é isso? Não, não é isso, porque eu não conservo. Vocês querem chegar a um consenso aí, não? Empacotar. Não, isso não é mais Muito bem. Algum desacordo aí que foi feito, não? Bom, então, não, tá ótimo. Obrigado. Foi bom, né? Refrescou, né? Então vamos lá. No processo oriental a gente começa com plantas, amoreiras. Existe todo um intenso processo de preparação. Por preparação existe toda a parte de limpeza, as limpezas no rio, a limpeza na mão, a raspagem, quando se deixa secando ao sol para branquear, põe na neve, bota na água de novo. Toda essa fase preparatória está contida aqui nesse item 2. No cozimento da fibra, né? Quer dizer, aqui a gente está estabelecendo as etapas do processo. Tem várias entre-etapas aí que na verdade são detalhes do próprio processo. Aquele cozimento em vapor, por exemplo, que alguém lembrou, onde é que está? Está aqui, está na preparação. Aquilo lá é uma maneira só de facilitar o descasque da fibra. Não faz nada, ele não faz nada no processo, ele só facilita o trabalho de quem está limpando as fibras. No cozimento ocorre a nossa separação, é onde a gente obtém a celulose. Qual é a forma da celulose? É CHO, quais são os numerozinhos? Como é que é? C12. H22. O11. Se não for, também não tem ninguém com título maior que o seu. Se não era, ficou. Então quem aprendeu que celulose não era isso, esqueça, porque é isso agora, porque o Zé Carlos mandou que seja.
Então, é CHO-C12H22O11. Parece número de telefone isso aqui quase. Então é nesse estágio aqui do cozimento que a gente isola essa celulose da amoreira, dessas fibras aqui, e elimina o resto. O resto fica no caldo da soda cáustica com água. E é por contaminação. Quando no contato das fibras com a soda cáustica, nessa etapa do processo, a soda contamina as fibras. Daí a necessidade dessa intensa lavagem aqui, é para descontaminar. Né? Se não acontecesse contaminação, não precisaria lavar. Né? Mas acontece, e é uma contaminação muito grave, muito séria, tá, por soda cáustica. Depois isso vem se manifestar depois negativamente no papel. Então essa lavagem demorada e a lavagem meticulosa elimina a contaminação cáustica sobre a celulose. Aí a fibra é refinada para a gente fazer acontecer aquele descabelamento, aquele arrepio, etc, etc. É o refino da fibra. Ou é feito manualmente, ou é feito em pilões, ou é feito, enfim, de formas variadas. Forma-se a folha no molde de bambu, a esteira móvel, o sujeito forma a folha, vários mergulhos, que é o nome do processo, Nagashizuki, né? Forma, enfia 10 vezes, vai, volta, tira a folhinha, tira a esteirinha de bambu, transfere para uma pilha de papéis, pega aquela pilha toda, coloca na prensa, uma prensagem lenta, gradual, né? Suave, e depois separa uma a uma e coloca na prancha para secar. Esse é o processo japonês. É a última vez que a gente vai falar nisso no nosso curso. Acabou. Então, se alguém tem alguma dúvida, ou fale agora ou se cale para sempre. Página virada. Acabou. Esqueçamos o que aconteceu no Oriente. Quando o papel chega no Ocidente, trazido pelos árabes, já várias coisas haviam sido modificadas. E esses 500 anos que os árabes, então, controlaram o conhecimento do processo, introduziram principalmente o uso do linho como matéria-prima. E o linho foi visto, né, foi constatado que era possível se trabalhar com o trapo de pano ao invés da fibra natural. Também é possível, dá para perfeitamente pegar o linho lá no campo e cozinhar e fazer papel. O fato é que, se trabalhando com o tecido, boa parte do processo já foi realizado a nível têxtil. Né? Então, pega-se o trapo, faz-se a coleta do trapo, porque o trapo não brota em árvore. O trapo precisa ser comprado, adquirido, coletado, enfim, coleta-se o trapo, seleciona-se o trapo, isso é muito importante, faz-se a triagem da sucata, né? Depois faz-se o corte, tem que se diminuir aquela roupa toda, aqueles pedaços de panos, a tamanhos manipuláveis. Né? E faz-se o apodrecimento. Esse apodrecimento era ou não necessário. A maioria dos trapos já chegava podre o suficiente para ir direto para o pilão. Né? Porque eram trapos muito usados, muito velhos e já realmente já estavam podres. Tanto que virou trapo e alguém passou isso para frente. Né? Nós estamos falando há 800 anos atrás, quando um par de meias era patrimônio. Né? Ter um par de meia era caro ter roupa. As pessoas tinham um par de roupa e olhe lá. Né? Uma troca de olho e acabou. Durava muito, né? Aí depois de 3 gerações sai de perto da meia. É dose de leão, né? Então, apodrecimento significava a gente enfraquecer o pano para poder desmanchá-lo com mais facilidade. Né? Isso aqui existia em alguns lugares, não existia em outros. Quer dizer, realmente na própria na coleta e seleção você já consegue visualmente até ver quais são os trapos que vão exigir o enfraquecimento, o apodrecimento e o que já está podre o suficiente para processar. Esse apodrecimento tinha auxílio de alguma coisa? Nada, era só água e umidade. Era só umidade e... Ele engolfava? Não, simplesmente é o que acontece com o pano de chão. Né? É o caso mais simples da gente compreender. Ele simplesmente molha, seca, molha, seca, molha, seca, molha, seca, e usa, e amassa, e pisa em cima. Nem uma roupa qualquer, né? Depois de 50 anos de uso, acaba virando isso, né? Vira um trapo. Né? Então ia para os pilões, e no pilão acontecia a moagem, a etapa da moagem que existe ali também no processo, só que feito por mecanismos um pouco diferentes. E o refino, que é o fenômeno que é causado, refino é o fenômeno que se submete à fibra durante a moagem. Ela é refinada. E a palavra refino é muito própria, ela é refinada mesmo, porque ela é afinada, ela recebe um lixamento nas camadas externas, ela vai ficando mais fina mesmo. Então, onde eu falei, vocês lembram quando a gente falou de holandesa ontem? Dependendo da intensidade desse refino, do tempo de duração desse refino, você descasca, você lixa tanto aquela fibra que não sobra, você raspa a primeira pele, a segunda pele, a terceira pele.
Então é aqui que você controla, é esse aspecto, se você quer deixar, é que nem queimadura do primeiro, segundo ou terceiro grau. Né? Então você quer queimar alguém de leve, você encosta um cigarrinho só na pele. Né? Se quiser fundo, vem com vela acesa, ou então vem de maçarico. Né? Então são efeitos que, né, é queima, tudo é foguinho. Né? Só que uns vão mais fundos do que outros. A mesma coisa, no refino é só uma questão de tempo para você promover uma abrasão, uma violência maior sobre aquela fibra ou menor. Isso é o que caracteriza os aspectos, 80 ou 90% dos aspectos finais, as características mecânicas do papel são decorrentes do grau de refino. Então, por grau de refino, como é que se mede refino? A pergunta é, sim, mas como é que você sabe? É só tempo? Não, são 5 fatores básicos. Deixa eu só acabar isso aqui, a gente volta na outra folha. Nós vamos falar de refino já um pouquinho já. Nesse Então, depois caso, o refino é maior. O refino não é maior, não é maior nem menor. Mais do que lá, não? Não. Porque da mesma forma você pode atingir um grau de refino maior ou menor naquele processo martelando só. Essa fase de refino implica em que? Em gramatura, Já vou falar isso já. Implica em praticamente tudo. Né? Resistência à tração, absorção. Quer dizer, os aspectos mais importantes dos ensaios físicos de papel decorrem de um controle de grau de refino. As coisas mais importantes são influenciáveis pelo grau de refino. Então, ocorrendo a refinação durante a moagem, aí a gente tem a fibra já adequada, você sabe até onde você quer refinar, dependendo do que você está decidindo fazer. Então, se você vai fazer um papel para aquarela, um papel para gravura, um papel para restauro, um papel higiênico, é no refino que você estabelece essas peculiaridades específicas de cada um desses tipos de papel. Né? Vamos falar nisso daqui 2 minutos. Forma-se as folhas são transferidas para um feltro e são submetidas a uma prensagem para retirar o excesso de água. Né? Por maior que seja essa prensagem, não sai mais do que 40% da água, não sai dali. Mecanicamente é impossível se fazer isso. O restante, os outros 60%, só sai por evaporação. Só calor tira o excesso de água que fica ali. Ela é seca no varal, pendura-se ali em maços de 4 ou 5, vai com um tesão ali, pendura no varal, fica secando. Dependendo da região que você está fazendo isso, dependendo da época do ano, isso pode demorar vários dias, às vezes semanas. Né? Se está fazendo no sul da Espanha no verão é rapidinho, né? Mas se está fazendo na Alemanha, no norte da Alemanha, no inverno, demora 15 dias para secar um maço de 5 folhas molhadas no varal, demora mesmo. Depois de seca, então, elas são encoladas. Por que passou a existir essa... Por que o processo não acabou aqui como acaba o outro? Quer dizer, por que daqui para frente tem tanto mais coisa e no outro processo não tinha? Porque o papel era mais... É o negócio do papiro, né? Vocês podem falar em letra maiúscula também. Vamos lá. Não, porque o papel era mais... Tem que virar pergaminho. Tem que virar pergaminho, é isso aí. O que está se tentando aqui é chegar a um resultado que satisfaça a necessidade de substituição do pergaminho. Isso aqui já é passado, né? Seda, aquelas frescuras de oriental já acabou. Agora o negócio aqui é coisa de macho. Espanhol é couro de vaca, é espada, é forrete, é martelo, é chave de fenda, é pena de ganso, o negócio aqui é violento. Então, para poder escrever sobre papel aqui, o papel precisa ser macho mesmo, né? É couro de touro mesmo, né? Ainda mais na Espanha. Então, tem que vir, até aqui, o que se produziu foi uma bobagemzinha tipo mata-borrão. Um papel higiênico dos mais chinfrim. É daqui para frente que ele começa a virar macho, entendeu? Aí mete na cola, vê lá, na cola de coelho, dá um banho lá, osso e tal, ele se impregna tudo, fica todo engordurado, né? Tamponado, quer dizer, aquela gordura toda satura todos os poros do papel, recobre, faz uma coisa densa ali de gordura. Tem que ser prensado de novo, porque tem que tirar o excesso da gordura. Tem que ser seco de novo no varal, porque o restante também tem que evaporar, tem que sair por evaporação. E finalmente tem que ser polido. Porque se enfiar uma folha de papel, né, uma folha de papel absorvente como essa aqui, num banho de cola de coelho e tirar, fica uma gororoba horrorosa, um troço assim que parece uma montanha russa. Então é necessário dar esse acabamento, esse polimento, né, esse alisamento, para que a superfície do papel seja receptiva ao trabalho com pena. Tá certo? Então veja, quando eu vinha falando, isso aqui é receita para fazer bolo de chocolate.
Isso aqui é a receita para fazer torta de limão. Então, isso aqui é feito para fazer... O resultado final aqui é torta de limão. Ali é bolo de chocolate. Misturar as coisas não dá certo. Se pegar linho e jogar aqui não funciona, se jogar couso aqui não funciona, se tentar, enfim, colar isso aqui não dá certo. São receituários diferentes. E por razões claramente simples, né? A realidade ali, essa receita foi concebida para atender uma necessidade daquele momento, naquela época, o negócio era substituir a seda. Aqui o negócio era substituir pergaminho, não existia seda nesse momento aqui. Estamos falando 1000 anos depois. Então, a situação permitiu, né, ou a situação exigiu que todo aquele conhecimento fosse adaptado e se transformasse para produzir algo que tivesse aceitação. Aí os espanhóis começaram a usar papel adoidado, certo? Não é? Depois, como, enfim, chegaram os árabes, solucionaram tudo isso, fantástico, pararam de usar pergaminho e começaram a usar papel, certo? Errado. Demorou quase 300 anos, para que isso aqui acontecesse, né? Evoluísse dessa forma, e para que isso aqui finalmente fosse tolerado e fosse aceito pela casta, enfim, pela elite que controlava, que eram as castas religiosas, né? Quem controlava no século XII a leitura e a escrita na Europa eram os padres, né? Nem os reis sabiam ler e escrever, era tudo analfabeto. Aliás, nasciam todos banguelas, analfabetos e sem dente, né? Carecas. Então, existe toda uma resistência por outras questões que não tem nada a ver com o papel, tem a ver com o fato dos árabes serem invasores, né, serem muçulmanos, enfim, estarem ameaçando, né, o domínio daquele grupo, daquela elite que controlava, né, o povo ignóbil através do controle da escrita. Demorou muito tempo para isso vingar, né? Então mesmo, quer dizer, o papel não começa a ser usado no século XII, não. Demorou muito tempo para ele ser assimilado dentro daquela cultura e muito lentamente ele foi então se mostrando mais vantajoso do que o pergaminho. É evidente, você olha e fala, mas é óbvio que é mais vantajoso, por todos os aspectos, é mais fácil de fazer, é muito mais barato, mas demorou 300 anos para convencer os padres lá que isso era bom negócio, né? Demorou muito. Tá? Finalmente, quer dizer o quê? A mezuki quer dizer um único mergulho na água. É a maneira japonesa de chamar processo ocidental. Tá? E Nagashizuki quer dizer várias emoções. Fala. Como é que era essa cola animal que eles usavam para esborrachar? Era só de cartilagem, era de carne, de beijo, de tudo? Como era? Existem várias formas de você fazer... Você tem um bicho em casa? Não? Tem um bichinho? Não vou trazer para você. Você pode fazer colas derretendo ossos, derretendo peles. Você pode obter cola derretendo, às vezes, o bicho inteiro também. Mas eram resíduos que, por exemplo, sei lá, matava cola de osso era uma muito comum, né? E cola de pele também, pele de coelho principalmente. Eu não sei para que tanto se usava coelho na época, mas se matava muito coelho. Caçava para comer, provavelmente, né? A pele, né? Depois de... eu não sei nem se era a pele inteira com o pelo. Era a parte interna de uma gordura qualquer que permitia a fabricação de uma cola. Eram colas naturais, eram colas extraídas de produto orgânico. Né? Isso não prejudicava quando foi escrito? Como é que é? Não prejudicava quando escrito? Não, ela seca, ela era quase que uma emulsão. Né? A cola, sim, ela emulsionava o papel e ela virava quase que um plástico. É um recobrimento. Pelo contrário, sem ela você não conseguiria imprimir mesmo. Você não conseguiria escrever, porque o papel absorveria tudo. Vai pedir que fale em processo oriental e processo ocidental para secagem. Para secagem? Correto falar isso? Porque tem um processo ocidental para secagem que é tirar da tela e processo oriental que não tirar da tela. Não, nos dois casos você tira da tela. Agora eu sei. Tem gente que deixa o papel secar na tela. Mas isso é só porque não sabe o que fazer depois que faz a folha, né? O processo oriental, o sistema nepalês, vocês lembram? Os caras fazem a folha dentro do molde e fica deixando secar ao sol, né? Mas seca ao sol porque não consegue tirar do molde, porque não dá para tirar a folha do molde com aquele tipo de molde. Não tinha como tirar. Você faz a folha dentro do molde, na parte interna do molde. É errado falar isso. Não, né, quer dizer, vamos ver se é errado ou não, né? Então,
é uma maneira de você secar a folha. Se você se utiliza daquele tipo de recurso, daquele tipo de instrumento e faz a folha lá dentro, você não tem nem como tirar. É a única maneira de você secar é deixar aquilo lá pendurado, né? Olhando para o sol até secar. Os japoneses, os chineses, os coreanos, os tailandeses, o Oriente inteiro, os indianos inventaram aquele sistema, ou se utilizaram da invenção dos japoneses, que é pegar a tela móvel, que permite a retirada da folha ainda móvel, ainda úmida. Então o papel sai do molde, E no processo ocidental é a mesma coisa, ele também sai do molde, né? Um ele seca pendurado no varal, o outro eventualmente ele seca espanado numa prancha de madeira, mas os dois secam fora do molde. Ele só seca dentro do molde se o molde não permite que ele saia lá de dentro. Mas aí é uma escolha ou uma circunstância da qual você não tem opção, na verdade. Mas quem faz isso, conhecendo tudo que a gente conhece hoje, comete um equívoco, pode até ser intencional, a pessoa pode querer fazer isso, sei lá, que razões, mas não tem mais por que fazer isso, não é? Não existe uma razão de ordem prática nenhuma. Pelo contrário, o problema todo que essa situação criou, os chineses tinham assim, um molde dava uma folha, certo? Lembra do Nepal? O que significa isso na hora de você fazer uma produção de 500 folhas, que é a produção diária? Primeira coisa, você precisa ter 500 moldes. Aquela família no Nepal, que vocês viram, aqueles 3 miseráveis que apareceram nas fotos, são altos burgueses. É gente rica no Nepal. Porque eles têm 500 moldes. É um patrimônio desgraçado aquilo. Ter 500 pedacinhos de pau amarrado e 500 paninhos esticados é um tremendo patrimônio, porque 99% da população não tem nada, não tem nem paninho para botar no corpo. E os caras têm um patrimônio, isso é uma fábrica de papel. E o que é a fábrica de papel? Não é o que o Zé Emílio de Moraes comprou agora, nem o que. Não é isso. É aquilo lá, um casebre, um buraco no chão, mas tem 500 moldes. Então isso aqui é um tremendo patrimônio. Tá certo? Se não for 500, são 100, 200, não interessa. Mas ter os moldes é patrimônio. Então você primeiro precisa ter muito molde. Segundo, quando você faz as 500 folhas, precisa ter espaço. Tudo bem, na China tinha, não era problema. Sempre teve espaço. Mas você precisa ter espaço para espacar 500 moldes, que ocupam um tremendo espaço também. Terceiro, problema. Clima. Se você não tiver, enfim, sorte, né? Se tiver de mal lá lá de cima, você está ferrado. Então você precisa ter sol, você precisa ter clima adequado. Tudo bem, lá em cima dos Himalaias, lá naquela região, você sabe de hora que começa a chover, de hora que para de chover. Mas vai fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Tá louco, né? Sai de manhã, tremendo sol, 15 minutos depois, não tem nem lá dentro pegar guarda-chuva. Aqui também. É um problema. Se você tem 500 moldes secando ali, né, no pátio, começa a chover, vai tudo pro colégio. Você perde tudo. Então, vejam só né, o processo fantástico, o processo incrível, funcionou durante 600 anos perfeitamente, maravilha, mas olha só os problemas que os japoneses detectaram nele. Por quê? Porque os japoneses sacaram que isso aqui era questão de ter um patrimônio, espaço eles não tinham e o clima era diferente. Então, quando os japoneses começam a fazer, tudo isso aqui é resolvido com a invenção do molde, né, de tela flexível, tá certo? De tela móvel. Então, um único molde, é igual a 500 folhas. Precisa de espaço? Não, precisa de uma mesa. Ela empilha 3.000 folhas numa mesa se quiser. Você não precisa sair. E aliás, aquele ateliê onde ela estava fazendo as folhas é minúsculo. Eu estava fotografando com uma grande angular, dá uma sensação de que a mulher está nadando em espaço. Não está nada. Depois ela vinha com o molde, eu saía correndo com a máquina aqui, porque senão esbarrava em mim. É tudo muito pequenininho. Mas num lugar fechado, numa salinha fechada, ela faz sozinha o que ela quiser de produção. E você não depende mais do clima. Você eliminou isso aqui e eliminou isso aqui. Não tem mais clima para secar nada. Você empilha as folhas, você tira ela do molde, empilha a prensa e depois deixa para secar. Não precisa nem secar do lado de fora. O Ivano lá naquele filme que a gente viu hoje, ele deixa secando dentro de casa mesmo. Então os japoneses resolveram todas essas ineficiências desse processo. Então falar hoje, por exemplo, não, vamos deixar, quer dizer, um processo de secagem dentro do molde é um contrassenso. Né? Agora, se é essa a situação que se impõe para você, também não terá de errado. Isso existe, funciona,
Só que a nível de produção, a nível de eficiência, não é a forma mais... A não ser que você faça uma folha, você tem um molde, você faz uma folha só. E só vai fazer a outra depois que secar a primeira. Pode demorar dias. Né? Você tem uma série de contraproducência e indicação. Né? Mas quando você fala por sistema de secagem, os dois são iguais, na verdade. Tanto o oriental como o ocidental. Você tira a folha do molde e põe para secar, para evaporar. Né? Você tem duas prensagens diferentes. Uma é muito lenta, gradual e suave, a outra é mais rápida e intensa. Né? Professor, eu queria que você falasse, você fala de fibra, o tamanho da fibra. O tamanho da fibra, literalmente, é o tamanho da fibra. É o começo dela até o fim dela. É a medida da fibra. Você pega a fibra, olha no microscópio, você mede ela. Então você só pode medir uma fibra no microscópio. Como é que você fala? Depende do tamanho da fibra. Como é que você fala? O que é a fibra do algodão? Tem um algodãozinho, pelinha? Não, estou falando da fibra de celulose. Ah, tá. Você fala da fibra. Você pode medir a fibra de celulose. Então, fibras de amoreira, por exemplo, elas variam de... Elas são de 6 a 8 centímetros. É grande. É um negócio desse tamanho assim. Você vê, você puxa uma fibra, ela é desse tamanho. Se ela foi preservada desse tamanho. Porque se você martelou errado, ela acaba com... Você corta ela, você rompe ela. Mas se você preserva na natureza, ela está desse tamanho. Desse tamanhão aí. O importante no processo é você preservar esse tamanho original dela. Tá certo? Daí o critério, a necessidade de você conhecer muito bem o que é refinação e como proceder a refinação. Porque senão você prejudica... A última coisa que você quer que aconteça é que as fibras se rompam. É você prejudicar o tamanho dela. Então aí você precisa saber tratar a fibra. A fibra do algodão chega talvez de 1 a 3 centímetros. Né? Existe fibra de primeira, de segunda e de terceira, né? Que eles chamam de fibra de primeiro corte. Então, a fibra nobre é a que vai para o papel moeda, por exemplo. No papel moeda tem fibra de algodão. É o fio mais nobre, é o melhor fio, é o mais comprido. Né? A fibra de segunda vai para outra coisa, a fibra de terceira. E tem um subproduto do algodão, que chama-se linter, que não é nem mais fibra do fruto. É o pelinho que sobra depois que você tira o fruto do pé. Então tem mais ou menos 2 a 3 milímetros. Isso é usado na indústria papeleira. Porque isso não vai para fibra têxtil, isso não dá para fiar. Né? A indústria têxtil não utiliza o linter. Então isso é comprado, isso é vendido, se faz milhões de coisas de linter. Se fazem papel filtro, mata borrão, Baygon, aquela pastilha de matar mosquito, né, pernilongo, aquilo lá é feito de linter de algodão. Se faz palmilha de sapato, se faz um monte, se faz papel higiênico. Né? Os papéis higiênicos suaves, nobres de algodão, são todos feitos de linter. Não é feito nem de trapo, nem de fibra nobre, não. Mas ela é, em termos de qualidade, ela é tão boa, ou ela tem as mesmas propriedades que a fibra principal, só que ela não tem o comprimento. Só isso. Tá? Para te dar uma ideia, por exemplo, a fibra do eucalipto, que é o que se usa industrialmente, não chega a 3 milímetros. Olha só, você está falando de quase, enfim, 3 milímetros para 8 centímetros, são o quê? São 30 vezes mais. É assim, ó. Mal dá para você ver. Você sabe como é que você vê isso? Você quer ver a fibra? Dá um pedacinho do papel. Faz o seguinte. Você pega qualquer folhinha de papel, rasga uma pontinha, olha contra a luz e você vê as fibrinhas ali, tá vendo? Agora, essa aí é difícil de ver porque essa aí não tem nenhum milímetro, mas se você pegar uma folha de papel boa, uma folha de papel japonês, né, daquele, né, se vocês pudessem pegar daqui alguma coisa para ver a pontinha, então vocês puxam, né, ou no papel moeda, por exemplo, você puxa, você vê um fio desse tamanho assim. É o comprimento dela, ela é uma coisa muito mais comprida. Né? Tem papel parto. Nossa, o papel o quê? Parto. Sei. Agora tem um papel tão duro para ser rasgado. Quando você rasga, você vê até uma assim, parece um plástico, não é plástico. O negócio até brilhante. Pode até ser fio sintético, pode se misturar. Pode até se misturar fio sintético no meio. Olha, é difícil de rasgar. Não rasga mesmo, pode fazer um teste de resistência.
Bom, papel de sisal, né? Papel de saco de cimento, por exemplo. Tenta rasgar um papel de saco de cimento. Não é nem a pau que você rasga um papel. Você já viu como é que vai o peão da obra rasga o papel? Com picareta. O cara não vai lá rasgar ou abrir o saco de cimento, ele tem que dar uma martelada, senão ele não rasga o papel. Então aquilo não é sisal. Aquilo lá é essencialmente sisal. Não, ele é feito de sisal. Então é um troço realmente super bem tramado. Tá? Então vamos ver o que o... Quem é que perguntou aqui sobre efeitos da refinação? Isso aqui é muito importante. Então, 5 coisas, basicamente, influem na refinação. Né? É a consistência,